Primeiramente, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa, com todos da sua família. Denison Souza aqui falando, do Ministério Deus Vivo. E hoje é terça-feira. E toda terça-feira nós intercedemos pela cura do corpo, pela cura da alma. É a terça-feira da manifestação e da glória do poder do Deus vivo. É a terça-feira da cura divina. Você que está aí, talvez sofrendo com alguma enfermidade no seu corpo físico, ou com alguma enfermidade na alma, essa intercessão que eu estou prestes a fazer, a intercessão que eu estou para fazer, será especialmente para aqueles que estão enfermos. Pessoas que estão com dor de cabeça constante, dores de coluna, falta de ar, peso nas pernas, tumores, hérnia de disco, câncer, úlceras, diabetes, gastrites, mioma, desmaios constantes, esterilidade, doenças de vários tipos, insônia, pesadelos, ver vultos, ouvir vozes, depressão, desânimo, medo, solidão, nervosismo, vontade de sumir, pensamento de suicídio, ódio. Se você está com um desses sintomas, ou talvez algum familiar seu, eu quero orar por você, eu quero interceder por você, eu quero me colocar na brecha. Na brecha. Deus falou assim para o profeta Ezequiel: eu olhei para a cidade e eu procurei pelo menos um homem para que se colocasse na brecha. E eu não encontrei nenhum homem que se pusesse na brecha. Mas eu vou me colocar na brecha por você. Eu vou interceder pela tua vida. E eu quero que você já tome posse da palavra do Senhor. Está escrito em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Porque eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Deus, Ele é poderoso para te sarar. Deus, Ele é poderoso para te curar. E eu quero, antes de estar intercedendo pela tua vida física, pela tua vida emocional, eu quero ler um texto aqui do Evangelho. Quero estar lendo aqui um texto do Evangelho. E o texto que eu quero ler está no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 5. Eu quero ler aqui a partir do versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava, e certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia:
se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. E então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, ser curada deste teu mal. Então você vê, Jesus Cristo estava em mais um dia de seu ministério. Jesus estava ali na sua rotina. Qual era a rotina de Jesus? De ir de cidade em cidade, ir de aldeia em aldeia. Diz o Evangelho que Jesus Cristo curava os enfermos, expulsava os demônios. Aliás, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no início do capítulo, fala que Jesus Cristo ele expulsou uma casta de demônios. Ele expulsou, melhor dizendo, uma legião de demônios de um homem. E após ele ter expulsado a legião de demônios do gadareno, Jesus ele seguiu por uma outra cidade. Diz aqui o texto: e passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. Então Jesus Cristo ele havia expulsado a legião de demônios do gadareno e ele prosseguiu com a sua programação. Certamente ele já tinha tudo já programado. E Jesus Cristo, ao chegar em uma outra localidade, veio uma grande multidão até ele, as pessoas o apertavam, e o Evangelho, como eu li aqui para você, o Evangelho nos fala que havia uma certa mulher que se encontrava já há 12 anos com um fluxo de sangue. Aquele fluxo de sangue não parava. Diz o Evangelho que aquela mulher gastou e muito com os médicos. Muito. Diz aqui o texto: e havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. É aquela frase, né? Indo de mal a pior. Mas diz o texto, diz a palavra, ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus. Quem nunca ouviu falar de Jesus? Inclusive aqui no Brasil, praticamente a nação brasileira é uma nação cristã. Praticamente o Brasil pode-se dizer que é um país cristão. Temos os católicos, os evangélicos, os espíritas. Temos aqueles que são simpatizantes da doutrina cristã. Então, o Brasil praticamente é um país cristão. Então, quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo? Quem nunca ouviu falar que Jesus Cristo ele cura, liberta e salva? Quem nunca ouviu falar? Por exemplo, essa história da mulher do fluxo de sangue. Quem nunca ouviu falar dessa mulher? Essa mulher é muito... Apesar do Evangelho não citar o nome dela, mas essa mulher é muito conhecida.
Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar desta mulher. Já deve ter ouvido alguma mensagem, alguma pregação que fala da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher estava 12 anos padecendo, sofrendo. E talvez você esteja aí sofrendo, padecendo com uma doença, com uma enfermidade. Ou talvez não é uma enfermidade. Talvez não é uma enfermidade no corpo. Talvez é uma enfermidade, sabe? Talvez é uma enfermidade na alma. Eu não sei. Eu não sei qual é a tua enfermidade. Eu não sei se a tua enfermidade é desânimo. Porque o desânimo é uma enfermidade e é na alma. Talvez a tua enfermidade seja um desânimo, um medo, um nervosismo, uma vontade de sumir, um pensamento de suicídio. Há pessoas que estão doentes na alma. A alma, ela fica enferma, a alma também fica doente, não é só o corpo não. Aliás, existem doenças que se manifestam no corpo por causa do que há na mente. Então, aquela mulher ficou ali, tentando tocar em Jesus. E ela disse, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. E ela, ao ouvir falar de Jesus, ao ouvir a fama de Jesus, Jesus tinha expulsado uma legião de demônios do gadareno. O evangelho não fala. Mas quem sabe, talvez, algum gadareno, alguém lá da cidade de Gadara, quem sabe alguém já tinha até comentado com um povo lá que estava acompanhando Jesus. Tinha um homem aqui, aliás, tinha um homem lá na nossa cidade, lá em Gadara, que ele era possesso de demônios. Um homem que cadeias não conseguiam mantê-lo preso, não conseguiam mantê-lo, sabe, em algemas. Ninguém conseguia segurar aquele homem. Aquele homem, sabe, era terrível. Mas quando aquele homem ele teve um encontro com Jesus Cristo, aquele mal que já estava há muito tempo na vida daquele homem, aquele mal ele saiu. Aquele mal não conseguiu resistir. Não conseguiu resistir a Jesus. Eu estou aqui conjecturando. Eu estou aqui, sabe, imaginando. O evangelho não fala. Mas talvez aquela multidão que estava acompanhando Jesus Cristo, aquela grande multidão que estava ali o apertando, querendo também tomar de Jesus, querendo, receber de Jesus alguma bênção, algum benefício. Eu imagino que aquela multidão talvez tenha recebido o testemunho, o relato do que aconteceu lá em Gadara. Porque diz aqui o texto, e passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Lembrando que antes do endemoniado de Gadara, antes do gadareno, Jesus já havia realizado inúmeros milagres, já havia libertado inúmeras pessoas. Então essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, ela ouviu a respeito de Jesus Cristo. E ela não perdeu tempo, Diz aqui a palavra. Ela diz aqui a palavra que ela entrou no meio da multidão, se pôs entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia, tão somente tocar nas suas vestes sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Esse texto aqui, essa palavra, me fez lembrar lá do apóstolo Paulo. Lá em Atos dos Apóstolos fala que pessoas eram curadas e demônios eram expelidos. Os demônios saíam, fugiam
quando a pessoa recebia um lenço ou um avental do apóstolo Paulo. A palavra fala que através das mãos de Paulo, Deus operava maravilhas. Mas quando Paulo ele não podia ir até a pessoa, o que ele fazia? Ele pegava um avental, pegava um lenço de uso pessoal, entregava para a pessoa que vinha pedir ajuda, socorro, pelo familiar, ou por alguém muito próximo, por um amigo. E a pessoa levava o lenço, levava o avental, e quando chegava com o lenço lá, quando encostava na pessoa, o demônio imediatamente saía. Na mesma hora, no mesmo instante, a pessoa era curada. Isso me fez lembrar também de uma outra situação, de um outro episódio do Evangelho. O Evangelho fala do centurião de Cafarnaum. O centurião chegou para Jesus Cristo e disse: meu servo está extremamente doente, está moribundo, está doente, está enfermo. Aí Jesus disse: eu vou lá. Aí o centurião ele disse: não é necessário. Eu sou homem de autoridade. Eu digo a um servo meu, vem, e ele vem. Eu digo a um servo meu, ele vai, ele vai. Eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Mas basta somente uma palavra do Senhor e eu sei que o meu servo será curado. Olha só a tamanha fé do centurião. Olha só a tamanha fé. Tanto é que Jesus Cristo ele disse: nunca vi tamanha fé como deste homem em todo Israel. Seria o mesmo que Jesus Cristo nos nossos dias. Se Jesus vivesse aqui nos nossos dias, se ele estivesse aqui nos nossos dias, Jesus Cristo ele diria assim: nunca vi tamanha fé como deste homem em todo o Brasil. Com tanto crente, com tanto cristão, com tanta gente que diz que crê em Deus, eu nunca vi um homem de tamanha fé como esse. Porque os judeus eram um povo de fé, e ainda é um povo de fé. Mas olha só o testemunho que Jesus Cristo ele deu do centurião. Eu nunca vi um homem de tamanha fé em todo Israel. Isso significa que nem os seus discípulos tiveram a fé como do centurião. Isso significa que de todos que passaram por Jesus, que todos que tiveram encontro com Jesus, nenhum até então teve tamanha fé como do centurião. O centurião ele disse: basta somente uma palavra. Mestre, Senhor, basta somente uma palavra e eu sei que o meu servo vai ser curado. Eu sei que o meu servo ele vai ser curado porque eu sou um homem de autoridade. Eu digo o meu servo vai, o meu servo vai. Eu digo ele vem, ele vem. O centurião estava reconhecendo quem era Jesus Cristo diante do mundo espiritual. Ele reconheceu de que se Jesus ele desse uma ordem no mundo espiritual, um anjo de Deus, da parte de Deus, haveria de ir até onde estava o seu servo, e o seu servo haveria de ser curado. Assim como lá no tanque de Betesda, que diz o Evangelho que de tempos em tempos descia um anjo, tocava nas águas, e quem tocasse nas águas logo após a passagem do anjo era curado. Aliás, teve um homem que ficou 38 anos enfermo, e ele esperava que alguém o ajudasse para entrar nas águas após a passagem do anjo, mas ele não tinha ninguém para ajudá-lo. Mas Jesus Cristo chegou para o rapaz, para o homem, e falou assim: o que queres que eu te faça? Aí ele disse: sempre quando um anjo passa, toca nas águas, eu espero entrar nas águas, mas não tem quem me ajude. Aí Jesus Cristo ele chegou e ele deu uma ordem: toma o teu leito, levanta e anda. E em seguida disse para o homem: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior.
Tá vendo? O homem estava ali 38 anos enfermo, porque certamente ele cometeu algum pecado. Tem doenças, tem enfermidades que são causadas por causa de um pecado, né? Às vezes a pessoa está em pecado, ou às vezes não. Às vezes é um descuido da pessoa, má alimentação, ou algo congênito, algo que vem de pai para filho, algo hereditário, ou pode ser algo espiritual. Lembrando que a palavra diz que não há maldição sem causa. A palavra fala que contra Israel não vale encantamentos. Tem pessoas que falam, fulano tá assim, fulano tá assado, fulano tá assim porque fizeram um trabalho para ele, fizeram um trabalho para ela. Bem, segundo a palavra de Deus, não existe maldição sem causa e contra Israel não vale encantamento. Porém, a mesma palavra que diz que contra Israel não vale encantamento, fala também que o que faz separação entre nós e o Senhor são os nossos pecados. Muitas das vezes, a pessoa está enferma, está doente, por causa de um pecado não confessado. Aliás, a palavra fala, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a vossa terra. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei e sararei a sua terra, ou seja, sararei a sua vida, como diz lá em Êxodo 15, 26, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, o homem lá que ficou enfermo 38 anos, Jesus ele disse, vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Poxa, o que poderia acontecer pior do que ficar 38 anos sem poder andar? A morte, né? E lembrando que depois da morte, ou a pessoa vai para a glória, vai para o céu, ou se não, vai para o inferno, né? Só tem esses dois lugares. Mas você vê o poder da pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele expulsou o demônio do gadareno. Jesus, ele curou a mulher do fluxo de sangue. E no mesmo texto, em Marcos capítulo 5, fala sobre a filha de Jairo. E diz aqui, eu quero até ler aqui para você antes de nós estarmos orando. Olha só o que diz aqui a palavra. Marcos capítulo 5, versículo 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Para que está incomodando o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e planteavam, e entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tem gente que fica rindo, né, da desgraça alheia. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois, já tinha 12 anos. E assombraram-se com um grande espanto. E mandou-lhes
expressamente que ninguém o soubesse e disse que lhe desse de comer. Então você vê, olha só a sequência do capítulo 5 de Marcos. Ele expulsou os demônios, ele expulsou os espíritos malignos da vida do gadareno. Ele expulsou uma legião de demônios, porque Jesus perguntou, qual é o teu nome? Aí os demônios disseram, legião, porque somos muitos. E Jesus, ele expulsou, ele libertou aquele rapaz que estava extremamente endemoniado, estava com uma legião. Após expulsar os demônios do gadareno, ele foi para uma outra localidade. Logo, quando ele chegou naquela localidade, veio Jairo pedindo socorro, pedindo ajuda. Mas no meio do caminho, ele é interrompido pela mulher do fluxo de sangue. E diz o evangelho que aquela mulher, ela pensou consigo mesmo, se eu tão somente tocar. E aí eu quero ler aqui para você a nota de comentário. Olha só o que diz aqui, ó, na minha Bíblia de estudo. Diz aqui a nota de comentário. Frequentemente os evangelhos falam dos enfermos tocando em Jesus, ou Jesus tocando nos enfermos. O que importa era o contato com Jesus e sua presença. Há poder sanador, ou seja, curador, no toque de Jesus, porque ele se compadece das nossas enfermidades, porque ele é a fonte da vida e da graça. Nossa atitude ao buscarmos a cura é aproximarmos-nos de Jesus e permanecer na sua presença. Aí para o Lázaro, aliás, para o Jairo, né? Para o Jairo ele disse, crê somente, aí diz a nota de comentário, morrer a filha do principal da sinagoga. Diante disso, Jesus encorajou a fé desse pai, mesmo no meio da situação aparentemente desesperadora. No decurso de toda a história da redenção, os fiéis sempre confiavam em Deus, mesmo quando parecia que tudo estava perdido. Em tais ocasiões, Deus concedia a fé necessária e livrava o seu povo de conformidade com sua vontade e propósito. Assim sucedeu nos casos de Abraão, de Moisés, de Josafá e de Jairo. Então Jesus falou, crê somente. E a mulher? A mulher ela falou consigo mesma, se eu tão somente. O que significa esse tão somente ou crer somente? Significa que não pode haver dúvida. Não houve dúvida no coração da mulher do fluxo de sangue. Não houve dúvida. Não houve dúvida. E aí Jesus fala para o Jairo, Jairo, crê somente. E Deus está falando nesse momento com você também. Crê somente! Deus não opera na dúvida. Deus não opera na dúvida. Ou você crê que Deus, ele realmente existe, ele é real? Porque Deus, ele é real, ele existe. Deus criou o sol, eu sempre falo isso. Deus criou o sol. Deus criou a terra. Deus criou o mar, a lua, as estrelas. Deus criou esse planeta, essa imensidão de mundo que a gente vê com os nossos olhos. Deus nos criou. Foi pelo poder de Deus, foi Deus que nos gerou nos ventres de nossas mães. Deus ressuscita mortos. Eu li aqui para você, Jesus Cristo ressuscitou uma menina, estava morta. Jesus Cristo ressuscitou Lázaro, que estava morto há 4 dias. Veja o poder de Jesus Cristo. Você precisa crer no poder desse Jesus. Do Jesus que cura, do Jesus que liberta, do Jesus que ressuscita mortos. Ah, mas isso é coisa do passado. Isso era lá naquela época. Olha só, o tempo de milagres não passou. Jesus Cristo, ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão o mal, curarão os enfermos. Tudo depende, sabe do quê? Da fé.
É por isso que eu estou ministrando essa palavra ao teu coração, porque o apóstolo Paulo ele disse que a fé vem. A fé é um espírito. Existe o espírito da fé, e o espírito da fé é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Quando você ouve a palavra, e Jesus é a palavra, está escrito lá em Apocalipse, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e está escrito também em João capítulo 1, verso 1, e o verbo se fez carne, e o verbo estava com Deus e era Deus. Jesus é a palavra. E é Jesus Cristo que está falando contigo nesse instante. É Jesus Cristo que está falando contigo por meio desta palavra. Crê somente! Crê somente! Não duvide! Não duvide do meu poder! Não duvide do que eu posso fazer pela tua vida! Não duvide de que eu posso te dar novamente alegria! Que eu posso te dar paz! Que eu posso te dar descanso! Que eu posso curar você dessa enfermidade! Se eu curo, se eu curei no passado, e se eu tenho curado no presente, quantos testemunhos você já ouviu de cura? Não só do ministério Deus Vivo, mas de outros ministérios. Quantos ministérios existem na face da terra? Se você for fazer uma pesquisa pelo YouTube, pelo Google, você vai constatar. Tem pessoas que preferem acreditar, não, é um falso testemunho. Isso aí é forjado. Está pagando para dar testemunho. Pode até haver picaretas da fé. Mas entenda, existe sim os verdadeiros mensageiros do Senhor, os verdadeiros profetas de Deus também na nossa geração, nos nossos dias. Jesus Cristo ele foi bem claro, estes sinais acompanharão os que crerem. Nesse momento eu estou aqui no monte, poderia estar em qualquer lugar, poderia estar buscando fazer a minha vontade. Aliás, a minha vontade é fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, que é interceder, que é orar, que é clamar, né? Mas eu poderia procurar, sei lá, cuidar da minha vida, como algumas pessoas falam, né? Eu pregar o evangelho? Eu não tenho chamado para isso, não é? É porque para ser um intercessor, para ser alguém que esteja na linha de frente, não tem jeito, tem que renunciar. Tem que renunciar primeiramente a si mesmo. E renunciar muitas das vezes, né? Até a família. Jesus Cristo ele falou isso. Já você vem e me segue. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. Já você vem e me segue. Ser ministro, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus que fica na linha de frente, que se coloca na brecha, não tem jeito. Para ser, tem que renunciar. Renunciar. E eu estou aqui ministrando essa palavra. Jesus Cristo, Ele é poderoso para curar, Ele é poderoso para restaurar, porque como eu disse, Jesus Cristo Ele tem poder para ressuscitar mortos. Ressuscitar mortos. Quem dirá para curar um aidético, alguém com câncer, com uma doença terminal? Lembrando que o maior dos milagres é o milagre da salvação. Como dizem, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele é Deus também. Mas o que está em questão nesse momento não é se Deus não irá fazer. Porque a tua fé tem que ser sempre a seguinte: eu creio, e ponto final, eu já estou curado, eu já estou liberto, eu já estou restaurado. Você não tem que ficar, mas será? A mulher do fluxo de sangue, ela disse, se tão somente eu tocar. Então é tão somente tocar. Então nesse momento, após ter ministrado essa palavra ao teu coração, ao ter falado do gadareno, da mulher do fluxo de sangue, da filha de Jairo,
de ter falado do centurião, de ter falado lá do homem que ficou 38 anos esperando a cura. Depois de ter ministrado essa palavra, eu quero interceder por você. Eu quero levar a você, nesse momento, a buscar a face do Senhor. Eu quero que nesse momento você venha ter a fé de que você vai tocar em Jesus Cristo. Tocar. De duas ou uma, ou você vai conseguir tocar nele pela fé, ou então ele vai tocar em você pela fé. Por isso eu quero nesse momento, eu quero nesse instante interceder por você. Por isso, se possível, curve a sua cabeça, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus, e tudo aquilo que eu falar diante do Senhor, ao teu respeito, você estando de acordo, estando em concordância, você vai dizer amém. Assim seja, eu tomo posse, eu recebo, eu creio, somente eu creio, somente eu creio, somente eu creio, porque fé é assim, você crê, e aquilo de fato acontece. Se creres, disse Jesus, verás a glória de Deus. Então é momento de nós crermos no sobrenatural do Deus vivo. O poder sobrenatural do Deus vivo está ao nosso dispor. Ele disse, estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão o mal. Em meu nome, sim, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Ainda que eu não possa colocar a mão sobre a tua cabeça, ainda que eu esteja a milhas de distância, não importa, eu tenho uma fé como do centurião. O centurião de Cafarnaum, ele disse, basta somente uma palavra. Então eu vou começar a liberar aqui as palavras proféticas ao teu respeito. Você que se encontra doente, você que se encontra enfermo, você que se encontra desanimado, com medo, sim, se sentindo nervoso, se sentindo sim como uma pessoa derrotada, fracassada, você que tem sofrido com insônia, você que tem sofrido com desmaios constantes, você que tem sofrido com diabetes, com câncer, com tumores, eu quero determinar que este mal seja arrancado da tua vida, esse mal que tem causado essa enfermidade, seja de causa natural ou seja de causa espiritual. Esse mal não vai permanecer. Você que está ouvindo o meu áudio, você que está acompanhando essa transmissão, sim, você que está ouvindo a minha voz, clama, começa a clamar também, abre a tua boca, não fica com a tua boca fechada não, determina, isso vai determinando, vai dizendo, mal sai da minha vida, eu não aceito espírito de depressão, eu não aceito depressão, eu não aceito angústia, eu não aceito ansiedade, eu não aceito medo, eu não aceito essas dores de cabeça constante, eu não aceito nada no meu corpo, eu não aceito nada da minha alma, sai da minha vida, Isso, começa a falar com Deus, começa a falar com o Senhor. Eu não aceito essa enfermidade no meu corpo, eu não aceito esse mal no meu corpo. Jesus Cristo está vivo, e está vivo pelos séculos dos séculos. Ele está vivo. Jesus Cristo, Ele é real. Jesus Cristo, Ele cura. Jesus Cristo, Ele liberta. Então seja curada nessa hora, a luz do mundo, que é Jesus Cristo. Ele resplandece. Ele brilha intensamente sobre a tua vida. Essa enfermidade não vai permanecer. Esse mal não vai permanecer. Você não vai permanecer sofrendo. Você não vai permanecer nessa situação. Essa doença que atacou o teu familiar. Sim, a enfermidade que atacou o teu familiar. Você que tem um familiar lá no hospital, está lá na UTI, está lá quase morrendo. Jesus Cristo o cura agora. Seja curado. Ah, meu Deus, envia o teu Espírito nessa hora. Que o Espírito do Senhor cure. Que o Espírito do Senhor restaure. Que haja perfeita saúde. Do alto da cabeça, a planta dos pés. Em nome de Jesus.
em nome do Senhor Jesus. E você que crê, declare com toda a tua fé, com toda a tua fé. Eu ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus, para a glória do teu santo nome. Que assim seja feito. Amém. E graças a ti, Senhor. E graças a ti, Senhor. Que haja luz. Luz sobre a tua vida. Luz sobre os teus caminhos. Luz sobre os teus ossos, sobre a tua carne, sobre o teu sangue, sobre os órgãos internos. Sim, em nome de Jesus Cristo. Eu esqueci de pedir a água, né? Mas não tem problema não. Você pode pausar nesse momento aqui o meu áudio e vai lá rapidinho, pega lá a garrafa com água. Meu Deus, abençoa a garrafa com água dessa pessoa. Abençoa, meu Deus, o óleo. Seja o azeite, seja o óleo de cozinha. Abençoa, meu Deus, sim, esses elementos que vão servir como ponto de contato para que a tua glória se manifeste. Porque a terra está cheia da sua glória. Porém, existe a glória e existe a manifestação da tua glória. Então, para que a manifestação da tua glória ocorra, aconteça em favor dessa mulher, em favor desse homem, em favor do seu familiar, que a virtude e o poder do Senhor seja sobre esses elementos, sobre a água, sobre o óleo, sobre o azeite, sobre a fronha, sobre tudo, meu Deus, que essa pessoa esteja apresentando. Para a glória do teu nome, eu ligo aqui na terra, para que seja ligado nos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e te ilumine, e te dê a paz.